a minha mãe biológica me colocou na justiça porque eu dei uma casa pra minha madrasta, né? Dei uma casa pra minha madrasta, ajudo ela e o meu pai, certo? E aí a minha mãe, ela quis, né? Sempre quis que eu desse alguma coisa pra ela e eu nunca dei. Por quê? Porque ela nunca me deu o que era obrigação dela, né? Como mãe, pelo menos ali, a presença dela na minha vida, ela, o amor dela, enfim, ela nunca fez questão de mim por conta, né, de uma atitude do meu pai que eu não vou ser hipócrita, né? Eu sei que meu pai foi muito errado, mas eu na época não tinha nada a ver. O que aconteceu? Eu sou julgada, antes de mais nada, porque eu ajudo muito a minha madrasta e não ajudo a minha mãe biológica. As pessoas dizem que se eu fosse outra, não era pra mim ter nenhum tipo de diálogo com essa minha madrasta, porque a minha madrasta foi, né, a destruição da nossa família. Que o meu pai trocou a minha mãe pela minha madrasta, entendeu? E as pessoas, né, sempre comentam por conta disso. Mas, o que acontece, gente? Meu pai, ele se relacionou com a minha madrasta e minha mãe ainda estava com meu pai. Ok. Só que quando meu pai se relacionou com a minha madrasta, a minha mãe já tinha abrido mão do casamento dela. Tanto é que a minha mãe, ela saía pras festas com amigas, ela traía o meu pai, entendeu? Ela não fazia nada escondido. E aí meu pai, ele sempre foi um homem muito calmo, muito cabeça, né? Mas ninguém tem um sangue de barata. E até que chegou um dia que meu pai teve a oportunidade de conhecer essa minha madrasta. Mas tudo isso porque a minha própria mãe abriu mão ali da família dela, entendeu? E aí, como meu pai conheceu a minha madrasta, ele começou a ter um relacionamento com ela, entendeu? Tanto é que essa minha mãe nunca descobriu esse relacionamento. Por quê? Porque a minha mãe não tinha interesse no meu pai mais. Ela estava com meu pai simplesmente porque o meu pai, ele arcava com as despesas de dentro de casa, porque bancava alguns luxos dela, etc. Entendeu? Mas ela não tinha interesse pra ela, tanto faz. Ela queria ali que eles mantessem um relacionamento na mesma casa, porém que eles tivessem a liberdade. Meu pai podia ficar com quem ele quisesse e ela com quem quisesse. Tanto é que a família do meu pai, ninguém da família do meu pai gosta da minha mãe. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Então, tipo assim, a minha madrasta foi errada de ter se entrado porque meu pai era casado, mas o relacionamento dele era desse jeito aí. Então, todo mundo aqui no interior onde a gente mora sabe dessa história. Ok. E aí, o que aconteceu? Como meu pai se relacionou com essa minha madrasta, e aí logo saiu de dentro de casa e foi morar com a minha madrasta, o que a minha mãe fez? Simplesmente arrumou minhas coisinhas, né? Porque até então meu pai só foi eu, a única filha deles, foi só eu. Ela simplesmente arrumou minhas coisinhas e falou assim, o quê? Ele foi embora pra morar com aquela mulher, pois agora você vai também. Porque ele só estava aqui dentro de casa porque ele estava, né, pagando minhas contas, fazendo isso e aquilo. Aí eu vou ficar com criança pra poder trabalhar, fazer isso e aquilo, me atrapalhar de jeito nenhum, pois ele tá casado, ele que vai, entendeu? Tomar de conta de você. E aí me levou, né? Eu tô falando assim porque eu tô tirando mais ou menos o resumo, porque na época que ela me entregou pro meu pai, eu era um bebê ainda, eu tinha uns 3 aninhos de idade, né? Eu era uma bebezinha, então tá. E aí meu pai me aceitou. E desde então a minha única mãe, né, que eu tive ali um carinho, presença, consolo, sabe? Enfim, foi a minha madrasta, tá? Ela sempre me tratou muito bem, sempre cuidou muito bem de mim. Teve outros filhos com meu pai, porém nunca fez diferença, sabe? Lá em casa todo mundo era tratado igual. Enfim, e o tempo foi passando e eu sempre tive ciência de quem era minha mãe biológica e eu fui procurar meu pai e minha madrasta nunca, sabe, me manipularam, falar que não era pra me conhecer isso aqui. Muito pelo contrário, eles queriam, né, que eu tivesse um relacionamento com a minha mãe, porque, querendo ou não, como eu sabia que ela era minha mãe biológica, eu sentia falta, eu queria ter convivência com a minha mãe biológica, entendeu? Só que ela sempre se recusou. Da última vez que eu tentei ter um contato com ela, eu tinha 12 anos de idade, e ela simplesmente falou assim pra mim, menina, deixa eu te falar, eu sou tua mãe só porque eu te carreguei na barriga e te parei, mas eu não quero vincular algum contigo, eu não gosto de você, entendeu? A sua aparência me faz lembrar do teu pai, eu não quero papo com você, e falou um tanto de coisa. Como eu era criança, né, eu me senti muito triste, magoada, chorei bastante, mas só que as palavras dela nunca saíram da minha mente. Então eu cresci ali, entendeu? Toda vez que eu lembrava, assim, tentava lembrar dela, eu lembrava que ela havia falado pra mim, isso aí me gerava, assim, uma trava, assim, no coração, sabe? Enfim, ela nunca fez questão, beleza. Então, tipo, meu pai, ele sempre foi muito homem, mesmo assim, na questão de responsabilidade, de fazer de tudo pelos filhos, entendeu? Tanto é que dentro de casa todos nós somos formados, né? Meu pai, ele não é rico, mas ele é um homem, assim, que se tivesse que trabalhar em 10 serviços, ele trabalhava, justamente pra gente ter tudo ali, né, conforme as condições dele. E ele conseguiu, com muita luta, muita garra, formar a gente. Enfim, aí eu cresci, né, estudei, fiz faculdade, me formei, casei, entendeu? Hoje tenho uma estabilidade de vida boa e é mais que minha obrigação recompensar as pessoas que sempre me amaram, sempre cuidaram bem de mim, né? Então é por isso que eu recompenso. Hoje em dia, o meu pai, ele não trabalha mais. Eu aqui dou um salário pro meu pai, dou um salário pra minha madrasta, justamente pra eles ficarem em casa, entendeu? E isso eu faço assim com muita honra no meu coração, com muita gratidão a Deus por poder proporcionar isso pra eles. E essa minha mãe biológica, como ela soube disso, né, que eu dou casa, dei carro, dou isso, dou viagem, faço isso, aquilo, que eu tenho isso, tenho aquilo, isso aí meio que, né, causou uma fúria nela, porque, segundo ela, eu tinha que fazer isso por ela, porque ela que me pariu, ela que isso, ela que aquilo, que ela foi a vítima da história toda, que meu pai que trocou ela, que não sei o que e tal, e tal. Ela só não trocou o meu pai, porque os caras que ela se relacionava na época, nenhum queriam ela, queriam simplesmente pra usar ela ali, era porque ela gostava de